Olá, muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco. Já estou com convidados hoje muito especiais para falar de um assunto extremamente importante, fique aqui com a gente, mas antes eu quero já agradecer demais a Panificadora 22 de Julho que preparou essa mesa linda para os nossos convidados, olha só. Que capricho, que coisa mais linda, e não é só bonita, são muitas delícias, você pode fazer a sua encomenda, tá aí na tela todos os telefones, o Instagram também, e esse mês é mês de aniversário da 22 de julho, obviamente, dia 22 tem festa, o que significa que tem bolo de graça para todo mundo que passar lá na padaria para cumprimentar o William e toda a família, e olha, são 90 anos de história, então tem muito para comemorar e você pode fazer parte deste momento especial que já começa antes do aniversário. Pra você ter uma ideia, já tem mortadela de graça gigantesca para todo mundo que passar por lá no sábado. Então você que não está aqui com a gente para degustar, você pode ir até lá para você comer bolo, comer a mortadela e também fazer a sua encomenda dessas delícias que a gente mostrou. Um beijo pro pessoal da Panificadora 22 de Julho que está aqui conosco, uma alegria tê-los aqui. E um beijo também para dona Cleusa da Sodier, que sempre nos manda os bolos deliciosos. Esse de hoje é de morango com Nutella, de dar água na boca. E você também, lá no Instagram da Sodier, você tem o link para todas as lojas e você já fazer a sua encomenda também, porque eles têm lojas no Brasil e também no mundo inteiro, certo? Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. A Miriam já está na linha direto de Araucária para conversar conosco. Ela é mãe de uma criança que na semana passada foi encontrada com as mãozinhas amarradas numa cadeira, uma história absurda que tem chamado a atenção não só de nós, de toda a imprensa, mas também pelos 4 cantos do país. Mas nós vamos falar desta história da Miriam, que eu estou muito honrada de estar aqui com ela hoje para falar sobre isso, e vamos falar também para você que existem alguns sinais no dia a dia que você precisa prestar atenção, ela vai falar sobre isso, os nossos especialistas também. Existem leis que precisam ser cumpridas e não são. Existem também, o mais importante, o despreparo, o desrespeito, quando nós falamos em atendimento médico também e educacional para pessoas com autismo, que não são poucas. Nós vamos falar para você tudo isso, inclusive essa população gigantesca que está sendo tão mal atendida e tão desrespeitada no nosso país já, depois do intervalo. Estamos de volta para falar desse assunto tão importante. Quero agradecer demais o Dr. Stein que está aqui com a gente hoje. Ele é advogado e é especialista, principalmente, não é só no... Eu sempre falo que não é só você atender as pessoas que passam por dificuldades em atendimento em todos os setores, principalmente na educação e também na saúde, como o doutor faz. Porque existe uma questão que é de esclarecimento, porque muitas pessoas, muitas mães, quando descobrem o diagnóstico de uma criança com autismo, elas não sabem o que fazer. E nós precisamos entender que, a despeito da lei ser cumprida ou não, ela existe. E o cumprimento dela, ela vai começando a acontecer na medida que nós vamos falando cada vez mais e cobrando das autoridades. Então, o doutor tem um trabalho lindo nesse sentido. Nós vamos conversar muito com ele hoje, não só sobre o que aconteceu lá com o filho da Miriam em Araucária, mas também o que tem acontecido no país inteiro, que é esse descaso que nós falamos para você antes do intervalo. Obrigada, viu, doutor, por você estar com a gente. Doutora Bruna está de volta também, porque ela é especialista em atendimento infanto-juvenil e tem um trabalho muito profundo no que diz respeito ao atendimento a crianças com autismo. Então, fico muito feliz de ter a Bruna aqui com a gente, porque existem alguns sinais no dia a dia que você, que é pai e mãe, precisa prestar atenção. Não só para identificar quando a criança tem autismo ou não, mas também para identificar quando ela pode estar passando por algum problema na instituição que a atende. E muitas vezes, quando a criança é não verbal, que tem uma dificuldade maior para falar, a gente não percebe no dia a dia. Mas existem alguns sinais que a Bruna vai falar um pouquinho mais sobre isso para você entender melhor tudo o que está acontecendo. E a Bruna também está aqui com a gente, ela é do movimento Mãe Onça, que eu amo. Um beijo para a Dani, que é a presidente, que criou esse movimento junto com a Bruna, porque elas têm um atendimento que é importantíssimo, que é para as mães das crianças, jovens e adolescentes com autismo. Porque sabe aquela história que nós já falamos aqui, de você cuidar de quem cuida?
muitas vezes nós nos esquecemos. E esse atendimento também é imprescindível, até para que a mãe possa ter tranquilidade para observar melhor e acompanhar melhor o filho. Então, você vai conhecer um pouco mais desse trabalho. Mas vou pedir licença para vocês para começar essa conversa com a Miriam, que está lá em Araucária. E a Miriam, eu falei para você antes do intervalo que eu fiquei muito honrada de tê-la conosco hoje, porque ao longo dessa última semana só se tem falado no Valentim, que é o filho dela de 4 anos. E a gente se comoveu demais com as imagens que nós vimos, que você vai ver daqui a pouco, mas mais do que eu fiquei muito mais tocada com o que eu ouvi a Miriam me falando. Miriam, boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente. E eu disse que eu fiquei tocada, Miriam, porque eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando você chegar num lugar em que você confia, como aconteceu com você e com Augusto, teu marido, uma escola que era uma escola conceituada, embora agora, depois que acontece alguma coisa, a gente já fica sabendo de várias outras coisas que eu sei que vocês já souberam, e você encontrar o seu filho, que vocês tratam com tanto amor, que vocês têm tanto cuidado com ele, o dia a dia dele, que você contou para mim, e eu imagino essa imagem na sua cabeça essa semana inteira e como é que tem sido difícil o pós de tudo que vocês viveram, né, Miriam? Boa tarde. Boa tarde, é exatamente isso. É bem complicado, sabe? Confiar em outra escola agora, confiar que as professoras vão cuidar certo. Muito difícil, né, Miriam? Ô Miriam, me fala uma coisa, para quem está assistindo agora, que não viu você conversar antes, e para os nossos convidados também, eu queria que você contasse um pouquinho da rotina do Valentim, porque eu acho super importante isso, porque você viu algumas mudanças, né? E eu fico imaginando que muitas vezes a gente se sente culpado, né? Algo assim, poxa, como que eu não percebi antes? E eu acho que não é culpa de ninguém, é culpa de quem faz um absurdo desse, você amarrar uma criança, né? Mas me conta um pouquinho da história dele e da rotina de vocês antes da gente entrar naquele dia mesmo do que aconteceu. O Valentim ele tem uma rotina bem certinha, porque ele não gosta de sair dela, sabe? Então ele tenta seguir a rotina dele. Amanhã, geralmente, ele levanta, ele gosta de mamar de manhã, brincar um pouquinho e vai na terapia. Ele faz terapia de manhã e à tarde vai na escola. Todos os dias ele ia para a escola, Miriam? Todo dia, todo dia. Há quanto tempo, Miriam, ele frequentava a escola? Essa escola aí é quase 3 anos. Bastante tempo já, quer dizer, você já tinha confiança na diretora, em todo mundo ali, né, Miriam? Você tinha uma aproximação bastante grande, porque ela fazia muitos vídeos, dava muita satisfação do que teoricamente acontecia lá, né? Exatamente. Ela sempre falava assim que eles eram especialistas em cuidar de criança autista, que ela era autista, que a filha dela é autista, que ela se especializou nisso. E falava que tinha terapia lá dentro da escola também. Aí mandava mensagem para mim, hoje o Valentim está na terapia, não está na aula. E ele confiava nisso, né? Também você não tem como adivinhar, né, Miriam? É o que eu falei. Você tem uma escola que todo mundo comenta que é uma escola boa, obviamente você vai acreditar, é uma escola paga, não é um sistema público que às vezes a gente sabe que tem mais problemas até pela falta de formação. E, no entanto, tinha os mesmos problemas ali, a falta de informação da menina. E você que está na sua casa, se você não viu, eu vou rodar agora as imagens, porque aconteceu o seguinte, na semana passada, mais especificamente no dia 7, uma professora que já tinha ido embora, ela voltou para a escola, isso a Miriam me contou porque eles ficaram sabendo, ela não se identificou, ela chegou na escola e ela viu de novo o Valentim, que é o filho da Miriam, amarrado, com as mãozinhas amarradas numa cadeira no banheiro. Ela já tinha visto isso antes. Quando ela viu, o que ela fez? Ela ligou para um vereador da cidade de Araucária, que é o Leandro Andrade, que uma bênção do Senhor, porque imediatamente ele acionou o Conselho Tutelar, a Guarda Civil Metropolitana, e eles foram até a escola. Então, quando eles chegaram lá, eles não deixaram ninguém mexer até que eles fizessem essas imagens para provar o que tinha acontecido. Que são as imagens que você vai ver agora, que foram as mesmas imagens que a Miriam e o marido dela viram quando elas chegaram na escola. Dá uma olhadinha. Tem o vídeo também? Pode colocar o vídeo.
cinta, né? Oh, meu Deus. Essa criança aqui não pode ficar aqui, né? Tem que deixar ele amarrado? Ai, tadinho. Criança amarrada na escola? Pode voltar, pode voltar. No banheiro. Aonde já se viu isso? Aonde já se viu uma criança amarrada no banheiro, gente? Aqui o tênisinho dele. Amarrado. Meu Deus, não faz isso nem com bicho, gente. Isso não se faz nem com bicho. Vamos ter que dar voz de prisão para a dona desse local que já. Imediatamente os conselheiros vieram aqui tomar providência. Pode voltar para cá, Dai. Viemos aqui invadindo. Gente, ô Miriam. Miriam, Oi. eu sei que você já viu essas imagens várias vezes, né? Mas quando você chegou lá na escola, o Valentim já tinha sido retirado por esse senhor que ficou horrorizado, como a gente fica também, né, Miriam? Ele já estava... Exatamente, ele já tinha sido tirado de lá. E aí eles te mostraram essa imagem logo de cara, Miriam? Não, a conselheira me mostrou quando a gente estava na polícia. Ah, então você não... Então quando você chegou lá, você não tinha ideia disso que a gente viu, né, Miriam? Que era tão grave assim, né? É. Meu Deus. Exatamente, eu imaginei que ele estava preso dentro do banheiro, tipo... Trancado no banheiro. Isso, aham. Não imaginou que era uma coisa que parecia que já tinha... Parecia que era uma cadeira já montada para isso, né, Miriam? Com um cinto e tudo, né? Parecia que sim. Ai, que bonitinho ele brincando depois. Meu Deus do céu. Ô, Bruna, o que a gente pode... Ô, Miriam, eu vou começar a conversar com os nossos convidados aqui. Quero que você fique com a gente para você ouvir também mais um pouquinho, que nós vamos voltar para falar com você. Bruna, boa tarde. Obrigada por você estar com a gente. Não vou nem falar dessa questão da justiça primeiro, porque felizmente eles tiveram o bom senso de já fazer essas imagens antes para ter como provar, né? Mas a Miriam tinha falado uma coisa importante para mim, que ela vai falar ainda um pouco mais, que é essa questão dos sinais. Mas até onde? Porque em alguns depoimentos da diretora, ela diz, alguns áudios, ela diz que é normal você conter as crianças quando elas apresentam um comportamento mais agitado, principalmente quando é uma criança não verbal. É normal eu conter uma criança presa em algum lugar? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada por mais uma vez dar esse espaço. Gostaria de falar sobre também esse sentimento que eu fiquei vendo essas imagens. Eu estou, assim, chocada, Keila. E penso assim, é inadmissível uma situação dessa ter acontecido. Não tem nada de normal. E assim, acho que o sentimento que cada pessoa está tendo dentro de casa é o sentimento da realidade, de que é injustificável uma situação daquela. Nenhum comportamento de uma criança autista justifica uma situação daquela, Keila. Não é uma coisa, não é um comportamento recorrente. Não, né? Não é admissível uma situação daquela. Uma contenção de uma criança autista, ela acontece através do próprio corpo, do terapeuta, do próprio corpo do profissional da educação preparado para fazer aquela contenção. A gente chama isso de contenção. É um processo onde a pessoa com preparo, com formação e com consciência do que está acontecendo, porque uma criança em crise, ela está em crise por conta de alguma situação. É exposição a som, é exposição à claridade, ela é não verbal, ela não consegue dizer exatamente o que ela está sentindo, se ela está com fome, se ela está precisando ir no banheiro, então ela vai ter um comportamento reativo naquela situação. Então cabe à pessoa que está acompanhando aquela criança, ter esse discernimento e ir descobrindo para fazer a contenção daquela situação. Mas uma situação de conter dessa forma é inadmissível. E uma coisa mais importante ainda, Miriam, que você tinha comentado, é que o Valentim não é uma criança violenta, né, Miriam? Ele não tem esse tipo de comportamento que justificasse a preocupação de conter, seja qual fosse a forma para ser usada, né, Miriam? Exatamente. O Ele é Valentim calmo, não é uma né? criança violenta. Ele é calmo. É bem calminho. Quer dizer, Miriam, não sei se você teve essa impressão, e também eu vou conversar com a Bruna, que está com a gente, que também é mãe de uma criança que tem autismo, mas a impressão que eu tenho é que isso era feito só para o pessoal ficar lá sem fazer nada. Para você colocar uma criança que tem autismo longe das outras, para que ela, se tem uma dificuldade maior para dormir, você se desfaz do problema trancando em algum lugar. Você teve essa impressão também? Porque como não aconteceu só com o teu filho, a gente tem até as imagens daí da menininha que já tinha sido a filha do Bruno, de
de 3 anos de idade que ficava em pé, né, com a mãozinha amarrada. Aí, essa imagem também na tela, quer dizer, na verdade, era uma maneira que eles tinham mesmo de fazer a criança ficar quieta ali, né, Miriam? Não é porque fazia bagunça. Você percebeu isso também? Que eu acho isso mais revoltante, para te falar a verdade. É o mais revoltante mesmo. E para mim, o que pega mais, o que me deixa mais revoltada, é que o Valentim não consegue contar. Ele não consegue chegar em casa e falar, mãe, me prenderam no banheiro. E eles sabiam disso. Eles sabiam que o Valentim não consegue contar. Eles sabiam, né, menina? Olha que maldade, né, gente? Eu já Miriam, eu vou te falar. Você não teve vontade de conversar com a Sara, com a menina que fez isso, que também não tem especialização nenhuma, né? Você chegou a conversar? Você, sei lá, pensou em falar alguma coisa? Eu não conversei com ela. Na hora que eu fui na delegacia, ela estava lá. Ela é a pedagoga. Mas eu não conversei com ela porque eu estava cuidando do Valentim, né? E eu não pensei em conversar com ela. Não tem nem não tem nem justificativa, né, Miriam? Porque ela vai falar o quê, né? Uhum. Ela vai falar igual ela falou pro conselheiro lá, que foi ela que amarrou. E que a outra mandou, né? Que a outra mandou. Meu Deus do céu. Ô, doutor, daí a Sara, que tem 18 anos de idade, ou seja, até pela idade, a gente já sabe que ela não tem formação nenhuma, né? Porque se fosse mais velha, ainda ia buscar ver, mas não tem. Mas você sabe, doutor, que na verdade, eu não sei se Miriam e Brunas concordam comigo, tem coisas que independem de formação, que é sentimento, né? Que é respeito à vida. Que você pode não ter formação nenhuma, mas, por exemplo, você pega uma menina de 18 anos que sonha em ser psicóloga, sonha em ser cuidadora, então é o sentimento. Então, por mais que se alguém me mandar fazer isso, eu não vou fazer. Então, para mim, é falta de amor pela vida das pessoas. Isso não tem preço, a justiça não tem como punir a falta de amor, né? A vida, na minha opinião, a vida vai punir, mas a justiça tem como punir essa falta de solidariedade, de profissionalismo, né, doutor? Que é o que eu sei, a Miriam tem advogados lá, eles estão vendo isso, a menina foi solta, mas foi pedida a prisão preventiva dela. Judicialmente, é isso que pode ser feito? A gente pode esperar uma punição mais efetiva de prisão mesmo, num caso como esse? Primeiro, boa tarde a todos de Obrigada, casa. doutor, você está com a gente. Boa tarde à mesa, a Bruna, a psicóloga, a Bruna também, Movimento Mãe Onça, você que é obrigado pelo espaço, muito importante ter esse momento. Eu estou honrado de estar aqui, mas é triste pela situação. E eu tenho que comentar um fato tão grave e tão repugnante como esse. Nos últimos anos de carreira que eu tive, eu nunca vi algo tão parecido e tão grave. Uma criança sendo torturada. Isso é um crime de tortura. Nitidamente é tortura. Ele entra como um crime de tortura, doutor? A gente se enquadra porque é uma criança indefesa e você está amarrando ela. E é o que a Miriam falou, nem falar a criança fala, né? Você pra poder... tira a possibilidade daquela criança se defender. E uma criança inocente, com uma tenra idade. Então, tudo isso leva a crer que foi um crime de tortura, além de ferir outras leis federais, como a Lei Berenice Piana, como a lei... Que é essa lei, doutor, que você falou? É uma lei... Lei o quê? Lei Berenice Piana. É uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Então, é uma lei que vai trazer um rol de critérios para institucionalizar e trazer critérios para não só os pais, a sociedade, mas todos, a coletividade em si, formas como ela pode ajudar e colaborar para que uma criança autista tenha um ambiente sadio. E também temos uma outra lei, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito específica que também trata, ela não fala do autismo em específico, mas ela trata de pessoas com deficiência. Certo. E ela traz também um artigo específico que é crime quem cometer algum tipo de delito contra uma pessoa com deficiência. E isso é punível com detenção de 1 a 3 anos de prisão. Então essa moça pode entrar nessa? Então essa diretora... A diretora também, né? A diretora, a Mesmo escola... ela não sendo a diretora que colocou, que amarrou e tudo, ela, por ser a diretora da escola, ela também tem que ser punida. É que primeiro a gente precisa pontuar quem foi o responsável por amarrar a criança. Miriam, você já conseguiu detectar se foi um professor, se foi um coordenador, quem foi? Foi a Sara, né, Miriam? Foi a Sara. Ela confessou que foi ela que amarrou por ordem da pedagoga. Foi a coordenadora que era para ser pedagoga e a coordenadora dizia que ela era, mas não era. Ela tem 18 anos de idade. Então, uma vez que a gente sabe quem é o autor do delito,
cabe a você ou qualquer... Quem amarrou vai responder criminalmente por isso. E quem mandou também. Quem mandou também, que é o mandatário. Certo. Então a gente precisa... E a escola fica fechada. E a escola, ela precisa sofrer uma interdição por parte do Conselho Tutelar. Certo. Porque quem sabe outras crianças também possam estar passando por isso. As crianças já passaram, inclusive... Por isso que é bom quando acontece uma denúncia, porque outras denúncias já foram feitas, inclusive existiam alguns processos parados contra essa escola em 2023. Algumas denúncias de maus tratos já haviam acontecido ali, já tinham sido feitas à justiça, além dessa menininha que você viu, porque daí começaram a pipocar outras fotos, porque os professores começaram a ter coragem de denunciar. Então, judicialmente, o que está sendo feito é esperar que essa punição aconteça mesmo, né, doutor? O passo a passo a ser feito, Miriam, a primeira coisa é acolher a criança. Vamos deixar os interessados de lado e primeiro focar em quem precisa de atendimento. A criança, ela foi atendida, você leva no médico, acompanha, vê se ela não teve nenhum dano cerebral, se ela não teve um dano psicológico mais grave. Depois disso, você começa a juntar prova, vídeos, prints, depoimentos, leva para alguma autoridade, Ministério Público, Conselho Tutelar, e aí você formaliza uma ação criminal contra a escola. Que é o que eles estão fazendo. Por isso que foi importante né, Miriam, o que o pessoal do Conselho Tutelar fez de ter feito aquelas imagens, né? Que são as imagens mais fortes, né? Nesse sentido. E daqui a pouco eu vou falar com a Miriam, porque tem o pós dessa história, porque daí eles perceberam e a Miriam começou a parar para pensar em algumas coisas que aconteceram com o Valentim, que ele já tinha demonstrado, do jeitinho dele, mas demonstrado. Daqui a pouco eu vou falar com ela. Quero falar com você, Bruna. Obrigada de você estar aqui, Bruna, representando o movimento Mãe Onça. Por que é importante nós falarmos? Eu até comentei com a Miriam, falei, Miriam, quando você quiser conversar com o pessoal do movimento, porque as mães são acolhidas no movimento Mãe Onça. E por que é importante esse acolhimento? Porque nós estamos falando de uma população muito grande. De acordo com o último censo de 2022, os dados foram divulgados há pouco tempo, são pelo menos 1.200.000 pessoas, não, 2.400.000 brasileiros com autismo, apenas com autismo, fora os outros que se incluem no PCD, que é mais ou menos 1,2% da população. Então, nós estamos falando de 2.400.000 pessoas, é um universo muito grande de pessoas que, quando você tem o diagnóstico do autismo, não é só você, só o seu filho, é a família inteira. No caso da Miriam, a Miriam foi diagnosticada, ela falou para mim, há pouco tempo. Então, ela passa, faz terapia também, ela está se cuidando. Mas, muitas vezes, essa união das mães, que é uma coisa que a Bruna vai falar já também, faz com que as mães comecem a aprender umas com as outras, a identificar algumas coisas no dia a dia dos filhos também, né, Bruna? Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada pela parceria com o Movimento Mãe Onça. O nosso intuito é esse, o acolhimento às mães, né? Nós temos vários grupos que apoiam as famílias, apoiam os autistas ou as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, e nós mães ficamos um pouquinho de lado, porque nós cuidamos de todo mundo e muitas vezes acabam nós sobrecarregando. Ficamos sobrecarregadas e nós não nos cuidamos e não nos cuidamos de uma forma geral. O Movimento Mãe Onça é uma rede de apoio. Temos mães no Brasil inteiro. E mesmo à distância formamos essa rede de apoio, esse acolhimento. Então, se às vezes tem alguma dificuldade, passa por alguma situação, a gente desabafa, troca experiências e alegrias também, porque a vida da mãe atípica é uma aventura. Então essas aventuras nós compartilhamos no dia a dia, principalmente no grupo do WhatsApp. Nós temos a página do Instagram, mas as movimentações, os projetos são desenvolvidos pelo WhatsApp. Temos um acompanhamento psicológico. Vocês vão conversando ali pelo WhatsApp, trocando essas informações. Sim, vamos ali, fortalecimento e empoderamento feminino. Então, trazer essa mãe voltar para a autoestima, tentar voltar ao mercado de trabalho, ela se sentir importante, se sentir amada e bonita. Não é porque... A gente tem umas imagens também de algumas ações que são feitas lá, nós vamos mostrar para você entender um pouquinho melhor. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho hoje? Olha, na administração do projeto, né, nós somos em 4 pessoas. Tem a Mas Dani. Quantas mães estão envolvidas no projeto? Nós estamos aí juntando com as mães do Instagram, com tudo, temos aí umas quase 3.000 mães. Nossa, bastante No grupo gente, do WhatsApp são aproximadamente 500 mães, mas temos as regionais. Então tem um grupo geral, mas tem a regional de Socorro, tem a regional de Mauá, tem várias outras regionais. Então são muitas mães, muitos universos e muitas histórias.
né? E no dia a dia nós vamos aprendendo. E você já viu uma história parecida como essa da Miriam? Parecida, não. E eu, como mãe de autista, mãe de um autista não verbal... Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 6 anos. Mas quase a idade do filho da Miriam, que tem 4 anos. Imagina, então, quando você vê, você sente na pele, né? Não dá pra sentir, porque é uma situação... Mas você imagina sendo seu e você já sofre junto, né? Que é o que a Bruna falou, não tem como. Todas as situações nós passamos por isso. E o sentimento que a Miriam teve, que a covardia que foi com o filho dela, pelo filho dela não poder falar, foi exatamente o que eu senti. Porque eu falei, e se fosse com o meu filho? Eu ia ter que aprender a ler os sinais, eu ia ter que ver um detalhe aqui, um detalhe ali, que muitas vezes na correria do dia a dia poderia passar batido. Que a gente percebe quando a criança, o autista, ele tem uma rigidez cognitiva, então se acontece alguma coisa que ele bloqueia ali, a criança vai entrar em crise, vai desregular. Mas isso talvez seria o ápice. E os detalhes? E também, ó, você está vendo algumas imagens aí dos dias de beleza que eles fazem lá no Mãe Onça. O Spa das Onças. Você precisa conhecer lá, viu, Miriam? É muito legal o trabalho que elas fazem. Vai ser muito bem-vinda. Quando você vier a São Paulo, Miriam, queria que você conhecesse, porque enquanto as meninas têm dia da beleza, um outro grupo vai cuidando das crianças. Então, eles se revezam, sabe, Miriam? Uma maneira de deixar o dia a dia mais leve. Eu acho muito bonito. Obrigada, meninos, por essas imagens. Uma coisa importante que a Bruna falou, e que eu vou voltar a falar com a Miriam. Ô, Miriam, eu vou te falar uma coisa, eu imagino que essa história dos sinais, a Bruna vai falar um pouquinho dos sinais agora também, depois que você falar, mas eu fico imaginando assim, tudo bem, pode ser que eu não tenha visto alguma coisa e tal, mas eu ainda fico naquela história de que quando você tem uma criança quando você tem um filho, você já quer o melhor lugar para ele, mas se é uma criança que ela demanda um cuidado maior, como é a criança com autismo, você vai fazer o possível para buscar um lugar que todo mundo diga que é bom. Então, isso traz uma tranquilidade que eu fico pensando, não dá para você ficar imaginando algum sinal e pensar que alguém amarrou seu filho numa cadeira. É tão fora da realidade de uma coisa normal que eu fico imaginando que não dá nem para se sentir culpado. Você se sentiu em algum momento, tipo assim, caramba, será que ele não fez nada mesmo que eu não percebi? Em algum momento você pensou nisso, dessa forma? A gente se sente culpado, mas por ter colocado lá, sabe? Por não ter notado que a escola não estava preparada. Entendi. Sabe? Desse jeito. A gente notou, assim, bastante coisa diferente nele. Ele mudou um pouco de um tempo para cá, Miriam? Ele mudou de um tempo para cá, então? Ele teve uma mudança. Ele começou a beliscar, ficar um pouco irritado. Eu imaginei que era da idade, porque criança, geralmente com 4 anos, eles ficam mais irritadinhos, né? Eu imaginei que era isso. E quanto tempo faz que ele começou a apresentar essas mudanças? Quanto tempo faz que ele começou a apresentar essas mudanças, Miriam? Faz 1 mês e meio, mais ou menos. Daí você percebeu que ele estava assim, mais briguentinho, mais querendo brigar, essas coisas assim de querer beliscar, e você achou que era coisas da idade? Foi isso que eu pensei. Mas assim, você não viu nada de machucado no bracinho dele, nada? Não tinha nada? A gente viu. Eu até questionei a escola, eles falaram que ele tinha se mordido. Ai, olha só, gente. Ele tinha roxinho nas costas, tinha uma mordida nas costas um dia, daí falaram que a outra criança tinha mordido ele, porque ele tinha mordido da criança, né? Mas morder em creche, tem criança, eles fazem isso, né? Vamos dizer assim, é normal. Normal, porque criança faz isso, eles brigam por causa de lanche, por causa de brinquedo, né? Eu imaginei que era isso. Não dá, também, Bruno, é o que nós falamos, não dá para você imaginar que a criança, na verdade, está sendo amarrada numa cadeira e está machucada por causa disso, né? Sim, ou porque tem um cinto ali. Quer dizer, é uma coisa que esses sinais não dá para eu identificar como uma agressão. Mas, por exemplo, eu imagino que a partir de agora, a Miriam não vai mais ter sossego nesse sentido. Qualquer coisinha na próxima escola, porque é uma coisa que você sabe que você vai ter que pôr numa outra escola, né, Bruna? Ou Miriam, não tem jeito. Então, é você trabalhar a sua cabeça para
encarar isso com a maior leveza possível para dar uma segurança para ele também, porque senão você pode passar essa insegurança para a criança. E daí ele fica mais nervoso se for no outro lugar. Mas daí, Bruna, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para tentar identificar ao máximo esses sinais que possam denotar essa atitude errônea dentro de uma escola e até mesmo em atendimento médico. O doutor Stein chegou a falar para mim sobre isso, que muitas vezes as crianças, quando vão ser atendidas por especialistas, até psicólogos mesmo, que não são preparados para isso, para atendê-los a um médico, também podem ser maltratadas. Tem uns sinais muito sutis que eu preciso prestar atenção? Sim, os comportamentos da criança nunca é natural e normal que haja mudanças bruscas de comportamento. Então, todo comportamento alterado, ele precisa ser olhado com atenção, ele vai estar dizendo sobre alguma coisa. Na criança não verbal, esses comportamentos, muitas vezes, eles aparecem com uma forma de agressão. Por quê? Porque a criança... Como a Miriam falou mesmo, então. Sim, porque a criança ela não consegue verbalizar e aquilo irrita muito. Então, existe uma irritabilidade, porque o autista, tem gente que pensa que não tem os sentimentos, que não tem as emoções, mas é muito contrário. Isso, às vezes, acontece de forma muito mais intensa, por conta de algumas dificuldades que ele acaba tendo. Então, às vezes, aquela que eu tinha citado, a sensibilidade. Quer dizer, ele tem a dificuldade da expressão dos sentimentos. Exato. Mas não significa que dentro dele ele não guarde esses sentimentos. Exato. Então, isso significa também que, a partir de agora, a Miriam vai ter que ter um trabalho mais delicado, psicológico com ele, por conta do que ele passou, porque isso se reflete no dia a dia dele. A gente não sabe quantas vezes ele ficou preso. Vocês não têm nem ideia, né, Miriam? Não dá para saber isso, né? Você imagina que ele ficou preso mais vezes? Que a gente tem fotos dele, são 3 dias. Meu Deus do céu. Que ele está com roupinha diferente, está em lugar diferente, né? Ah, porque daí começaram as professoras a mandar as fotos, né, Miriam? Exatamente, mandaram vídeos dele mamando no outro dia, com outra roupa, em outra sala. Entendi. Então, daí se acontece isso, o que é preciso entender é que a criança tem esse sentimento e guarda também e precisa de ajuda. Exato. E sensações e situações que possam remeter ele àquele momento vai trazer algum tipo de comportamento para ele. Então, quando ele estiver numa escola, contato de uma pessoa estranha, tudo, provavelmente ele vai ter algum tipo de reação, né? Se houve, né, alguma emoção significativa dentro daquelas situações para ele. Porque a gente nunca sabe de que forma que a criança vai lidar com um trauma. Né? Então, a gente nunca consegue mensurar os impactos que aquele trauma pode ter trazido para a criança. Mas, em contato com situações parecidas, pode ser que a gente tenha algum tipo de comportamento reativo dele ou alguma coisa que vai precisar ser trabalhada até mesmo de forma terapêutica para que ele e, enfim, a família nessa situação vai precisar, né, de um suporte. Ô Miriam, nessa última semana, ele já voltou à terapia depois de tudo isso que aconteceu? Ele voltou. E aí, o que a terapeuta falou? Ele tá bem lá na terapia. Ele ficou um pouco estressado alguns dias, né? Mas é porque a gente deu muita guarda, né? Como ele tava... A gente achou ele lá preso, né? Viu os vídeos, então a gente começou a pegar muito no colo, sabe? Então ele quer ficar no colo o tempo todo, lá na terapia, não quer fazer as coisinhas que eles ensinam lá, né? A gente tem um pouco estressado. Mas aonde ele vai hoje... Tem uma sala sensorial, quando ele fica muito irritado, quando ele fica triste, eles levam lá. Daí ele consegue fazer as atividades. Então ele está indo bem nas terapias. O bom de criança é que criança, Deus é tão bom que ele vai fazendo com que, na medida que você vai cuidando e vai aconchegando de novo, essa memória ruim, ela vai se dissipando, né? Isso, você, Bruna, que tem filhos também, que tem um filho também mais ou menos na mesma idade, sabe disso, né? Quer dizer, tem todo esse trabalho que a Bruna faz, os profissionais fazem, mas que dentro de casa também esse acolhimento faz com que tenha isso, né? É muito importante. O tratamento em casa, o acolhimento em casa, ele é uma extensão e, na verdade, é mais importante, é o intensivo da terapia. Na terapia ele é tratado por profissionais, tudo, mas em casa é onde nós vamos colocar tudo em prática. Você vai de fato desenvolver. E o colinho de mamãe. Que um colinho de mamãe é sempre que vai ajudando, cura bastante coisa, né? Eu imagino como que o coração da Miriam deve estar, porque eu não me canso de me colocar na situação dela,
Os vídeos, eu não consegui assistir os vídeos inteiros. Estava assistindo aqui só com a gente. Sim, e o olhinho já estava marejando de novo, porque é de extrema covardia. Não só por ser uma criança autista, por ser uma criança. Uma criança é inocente. E assim, Keila, uma coisa que é até um pouco assim de falar, mas muito se fala sobre a inclusão. Ai, que lindo, que maravilhoso. A inclusão, ela é linda na teoria, sabe? Igual tivemos o avanço com as leis, com atendimento preferencial, muitos avanços, ok, mas é muita teoria. Nós vivemos na prática e a gente sabe que isso não existe. Na maioria das vezes, os nossos filhos, as pessoas que são responsáveis por estar com eles, elas não querem estar com eles, elas não querem estar ali, elas não têm preparo para aquilo, elas não têm vocação para estar com aquelas crianças. Então, vai ser um trabalho... E isso você está falando de tanto do atendimento particular quanto do atendimento público. São sistemas que estão todos sobrecarregados, todos saturados. Então, assim, a gente cobra os convênios médicos por um atendimento. Convênio médico não tem profissional. A falta de profissional faz o profissional que tem que colocar o valor do serviço dele lá em cima. Aí o SUS não quer contratar aquele profissional porque o valor está lá em cima. E o SUS quer pagar menos, tem um limite de pagamento, o profissional não quer aceitar. E aí nós temos crianças, dependendo do sistema público, que estão aguardando 3, 4... Hoje teve, no caso, o grupo de uma mãe que estava há 7 anos esperando terapia para o filho dela. E aí, nesse tempo todo, nós perdemos fases importantíssimas da vida da criança. E daí o que eu faço, doutor? Se eu tenho, saindo um pouquinho para as pessoas que têm essa dificuldade toda, é como quando eu preciso de um exame médico, por exemplo, que entro na justiça com aquela medida, como é que chama, doutor? Como é que chama quando você... fala que é liminar, né? Com essa liminar e obrigo alguém a dar o atendimento para a criança que tem autismo ou não adianta nesse caso? É assim, hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, até para quem tem convênio, de conseguir um tratamento. Nos últimos anos, 24 e 25, as operadoras de saúde fecharam com um lucro astronômico de bilhões de reais. Como sempre. Como sempre. Que só aumenta. Em paralelo, o Ministério Público denunciou as operadoras por descumprirem ordens judiciais. Descumprirem tudo. Quer dizer que a mãe, ela busca um advogado, entra com uma ação contra a operadora, vence o processo e mesmo assim a operadora insiste em não cumprir. E isso custa muito caro, isso custa uma vida, isso custa a vida de uma criança, um tratamento. Infelizmente, eu já peguei casos da pessoa, você entra com a liminar e no curso do processo morre. Às vezes está com câncer. Eu peguei um caso de uma criança com câncer que teve um tratamento negado, de forma descarada, covarde e desleal. Eu não vou dizer o nome da operadora, claro, para não comprometer, mas foi covarde a forma como foi feita. Que absurdo. Então, isso tem que ser pontuado. E aí a gente também tem um outro responsável nessa balança, que é o Estado. O governo federal, nesse ano, quando foi fechar as contas públicas, eles cortaram 8,6 bilhões de reais destinados à educação. O que isso quer dizer? O governo está deixando bem claro, não tem um interesse nenhum em dar uma educação de qualidade para o filho de vocês. Vocês se virem pagando uma escola particular, que ainda assim, o que acontece com a Miriam, uma escola particular, passar por tudo isso. Então, assim, é muito triste eu ter que passar por isso e eu pego todo dia casos igual, né, Bruna? Todo dia tratamento, Sempre. Casos da Miriam. Claro que o da Miriam foi o estopim. E é por isso que eu falava para a Miriam, eu acho muito importante, embora seja algo muito dolorido para falar para todos, para quem passa e para a gente que fala, isso é uma coisa que a gente tem que passar o tempo inteiro. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei sobre isso aqui, que você já subiu e fala sobre isso. Porque a única maneira, né, Miriam, de mudar é falando. Porque senão daqui a pouco acontece uma outra coisa e quando você vê, que nem vocês estão aí, daqui a pouco você está trombando com a dona da escola, solta aí pela rua da cidade, junto com a menina que arruma um outro emprego de outra coisa, que não vai, espero, né, que não vai trabalhar numa outra escola, mas daqui a pouco dá como se nada tivesse acontecido. E daí isso causa uma revolta, né, Miriam? Eu não estou nem falando a questão do dinheiro, porque eu sei que vocês fazem com amor, mas você ter essa possibilidade, a condição de pagar a escola e ver acontecer uma coisa dessa,
dá para parar para pensar no próximo passo, né? Vocês estão pensando no que agora, Miriam? Como que vocês vão fazer com o Valentim por enquanto, nesses últimos 6 meses? Você já pensa em colocá-lo numa outra escola? Porque ele também precisa dessa interação, né? É uma faca de 2 gumes que vocês estão enfrentando agora, né, Miriam? Porque ele precisa também dessa interação. Não dá para deixar o menino fora da escola, porque vai se desenvolvendo também, conversando, interagindo com outras crianças, independente dele falar ou não, existe aquela comunicação que é importante para o tratamento dele, né? Exato. A gente já estava, como a escola estava reclamando muito dele, a gente já estava procurando outra escola. Mas aqui, escola particular, a gente não conseguiu. Então a gente colocou ele. Não conseguiu por quê? Porque eles não aceitam? Tem algumas que não tem vaga, porque dele tem. Se a criança é autista, e no caso do Valentim, ele precisa de uma pessoa para cuidar dele. Né? Tá. Tem que ter alguém junto. Não tem mais vaga porque vai ter mais adultos do que criança na escola. Então tem escola que fala, a gente não aceita autista. Daí a gente colocou ele no FEMEI, né, na prefeitura mesmo. Então ele já está indo em outra? Já está indo. Começou semana passada já. E ele foi numa boa, Miriam? Ele ficou, no primeiro dia ficou 1 hora, no segundo 1h30. E o que você está achando? Ele já quis vir embora e me trouxe. E faz 1 semana. Então, nessa semana, o que você está achando? Você acha que vai rolar, que ele vai ficar? Eu acho que ele vai ficar. Tá. E daí, como é que está o seu coração? Tá desesperado. Dá vontade de ficar junto lá, né, Miriam? Dá vontade de ficar vigiando. Você sabe o que eu estava falando? Eu não sei se pode isso, Bruna. Também eu acho que é muito caro. Mas eu fico pensando que hoje, do jeito que as coisas estão indo, as câmeras... Porque tem algumas escolas mais elitizadas que tem umas câmeras que os pais assistem de casa, a movimentação, né? E eu fico pensando que vai chegar um momento, doutor, que vai ser uma exigência, como fazem com os policiais hoje, e que através disso se descobre algumas coisas, como a gente tem visto aqui em São Paulo mesmo. É uma coisa que daqui a pouco, do jeito que as coisas andam, Miriam, é o que vai ser preciso em todas as escolas, né, doutor? A gente tem que saber se o Estado tem recurso para colocar essa estrutura nas escolas. Seria o melhor dos mundos, você ter um ambiente escolar que tenha toda essa assistência e aparato tecnológico para o pai e a mãe de casa poder ter a tranquilidade de saber que o filho está com bem-estar. Dá uma olhadinha, pelo menos, de vez em quando, né, doutor? Então, porque o básico já não é assistido. Eu estou sonhando demais, né, gente? O básico já não é entregado. O acompanhante especializado, um acompanhante de apoio, que dá um apoio para a escola, já não tem, que é o básico e é exigido pela lei. Quem dirá fazer um aparato tecnológico? Então, assim, a gente está muito longe do ideal que a gente precisa. O que a gente espera é que o Estado cada vez mais dê ouvidos para as famílias. E eu sempre digo, o maior remédio para combater tudo isso que acontece é a união. Eu falo, o outro lado da moeda, as operadoras, as pessoas que violam os direitos, eles são unidos. Eles têm entidade de classe, eles têm órgãos que... Qualquer coisa que você faz é rapidinho para aparecer alguém. Eles têm seguros. Por isso que o Movimento Mãe Onça é uma instituição que ela precisa ser mais fomentada, e outras também instituições pelo Brasil afora. Por quê? Elas unidas, quando elas vão fazer barulho, são 3.000 famílias que batem na porta de uma operadora que não quer cumprir uma decisão ou de um órgão público que violou uma lei. Então, você consegue criar um movimento forte e faz as pessoas terem medo de enfrentar essa multidão. Agora, sozinho... Não tem jeito. Sozinho a gente não tem força. E uma coisa que eu achei bonita, Miriam, falando dessa união toda... Vocês conseguiram mobilizar grande parte da cidade também aí em protestos, né, Miriam, em manifestações. Eu achei bonito isso, porque dá uma força para vocês também, para vocês continuarem, né, Miriam? Sabe o que eu não imaginei? A hora que eu vi, porque hoje em dia as pessoas são tão egoístas e cada um pensa em si, e como, embora seja muita gente, eu falei dos números, né, mais de 2.400.000 pessoas, mas como não está na casa de todo mundo, muitas vezes as pessoas começam a olhar, não é comigo. E aí não, vocês conseguiram mesmo sensibilizar as pessoas. Eu acho que isso também deu uma força para vocês, para virar essa página, né, Miriam? Exatamente. Daí, assim, o que deu mais é porque foi pego em flagrante, sabe? Então, o graças a Deus. Lá e ele filmou. Daí, ele já postou nas redes sociais e a gente foi entrando em contato com as redes e postando. E fomentando... Para que todo mundo visse
para não passar impune, tá? E vocês vão continuar lutando mesmo para ver essa história terminar como deve terminar, Miriam? Vamos sim. A prefeitura de Araucária já caçou aqui a escola, né? O CNPJ, a escola foi obrigada a fechar. Graças a Deus. Mas a gente quer que os responsáveis paguem por isso, né? A gente também, Miriam. A gente espera isso e nós vamos cobrar. E você conta com a gente para tudo que você precisar, Miriam. Uma alegria ter você aqui com a gente. E eu fico mais feliz ainda de ver vocês recomeçando. Já pensou numa outra escola, já pôs o menino numa outra escola e conseguir esse poder de superação que vocês têm. Eu vou pedir para você continuar aqui, Miriam, antes de eu me despedir de todo mundo, até para você ouvir essas considerações finais. Ô, Bruna, eu acho que essa resiliência diante de uma situação como essa e de algo tão absurdo, né, que é algo tão fora de, né, que a gente não tem palavras para ficar descrevendo as imagens, dá mais força ainda para que as mães possam se unir mais para entender que você tem que enfrentar, que seu filho precisa daquele tratamento, precisa de uma escola, que você não pode deixá-lo em casa e que existe uma maneira de recomeçar de uma forma melhor, né? Isso é importante, essa consciência também dos pais, né? Sim, sim, a informação que a gente está fazendo aqui hoje, essa busca constante. E essa Miriam que é forte pra caramba, né? Sim, sim, são várias esferas. Eu vejo assim uma negligência de várias esferas dentro dessa situação, sabe, Keila? E por isso a revolta vai aumentando cada vez mais, né? Literalmente, como é que se fala? Estapafúrdio. Exato. Então, é aquela coisa assim que é totalmente fora de esquadro, que não tem nem como você descrever. Como que tantas esferas foram negligenciadas e não fizeram esse olhar aí que a criança tanto precisa para o desenvolvimento adequado dela. Então, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, a gente precisa manifestar as esferas, fazer barulho mesmo, chamar as mães, falar do quanto dessa força que elas têm para fazer isso acontecer. Então, que essa raiva se torne movimento mesmo, de responsabilidade, que as pessoas têm muito essa mania, é o outro que tem que resolver. A gente é engrenagem, a gente precisa um dos outros. Então, eu preciso da esfera da justiça, eu preciso das mães também para fomentar o meu trabalho. Então, uns precisam dos outros. Enquanto a gente não se conscientizar dessa movimentação, dessa engrenagem, Keila, a gente vai continuar vendo esses mesmos absurdos. E vocês se juntando para poder dar esse apoio uma para a outra, né? Exatamente. Inclusive, a Miriam vai ser muito bem-vinda no Mãe Onça. Depois, se quiser pegar o meu contato. Tem o nosso Instagram também. Tá aí na tela para você também, os Instagrams, todo mundo aqui para você entrar em contato, tanto com o doutor quanto com a Bruna e também com a Mãe Onça. Isso, e teremos vários ombros e vários colos para você, Miriam, para a gente poder conversar. Tá bom? E também a gente não deixar nunca, né, doutor, de entender a importância de buscar os direitos. O que a Miriam falou foi extremamente importante. Bendita gravação daquela pessoa que teve esse sangue frio para falar, não, peraí, é tão absurdo, mas eu vou gravar. Porque você não deixar passar, e você que vê uma situação absurda, um desrespeito, maus tratos, o que quer que esteja fazendo mal para uma criança, seja ela autista, PCD, ou uma criança, para quem quer que seja, doutor, a gente tem que aprender a denunciar, né? Dizem que a justiça ela é cega, mas na verdade não é bem assim. Não é mesmo. Ela precisa enxergar bem. E por isso que é importante ter provas. Vídeo, filmagem, documentos. Isso tudo é o que, quando você leva para alguma autoridade judicial, um juiz, um delegado, ele vai conseguir, através daquelas provas, entrar com uma ação e repelir esse mal. E lembra, quando você deixa uma criança violada, você deixa todas, porque no futuro, pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, pode ser o seu filho. Então, quando a gente deixa uma criança sem assistência, todas perdem. Então, a união, isso vai mudar o jogo aqui no Brasil. A gente tem que pensar no coletivo e sempre estarmos juntos. Isso muda tudo. Doutor, obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Miriam, obrigada, querida. Deus te abençoe muito. Conta com a gente para tudo que você precisar. E eu quero dizer uma coisa para você que está na sua casa. Esta história é de todos nós. Porque todas as vezes que nós fechamos os olhos para os absurdos que nós vemos no dia a dia, que acontecem no dia a dia, isso significa que nós estamos perdendo a coisa mais importante que nós podemos ter, que é o amor ao próximo. Porque se você não conseguir ter, pelo menos, a sensibilidade de sofrer a dor do outro, como é que vai ser o futuro desse mundo?
Sem essa solidariedade, é como o espírito de gratidão. Se você não tiver isso no teu dia a dia, você vai criar monstros. E você vai se tornar um deles. Nós somos piores do que quem faz quando nós fechamos os olhos para aqueles que estão fazendo errado. Então, seja a voz que espalha amor, o abraço que acolhe, a palavra quando alguém precisa, a palavra de paz, de fé, e mais do que isso, aquele que denuncia quando vê algo errado. E é o que nós queremos aqui todos os dias falar para você, e que a Miriam, em nome de todas as mães que passam por isso, sejam abraçadas por nós. E que você tenha essa consciência todos os dias, de que toda mudança na sociedade começa dentro do coração da gente. Depois transborda para a nossa casa e alcança todo mundo. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã às 14h. Tchau, tchau.